Já pode? Tá gravando isso aí? Fala, galerinha, tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. Roda aí, vai! Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. E, gente, quando a gente fala de advogado, geralmente a gente pensa nas áreas mais comuns, né? Área de família, de algum crime, de empresas. Só que muita gente não sabe, eu também não sabia, que existiam várias áreas do direito que a pessoa, quando termina a faculdade, pode optar. Hoje, nós vamos conversar com João Marcelo Mastra, advogado e que atua na defesa dos direitos dos aprovados em concurso. Uma coisa super diferente, eu espero ser um bate-papo muito legal. Marcelo, primeiro, João Marcelo, muito obrigada por você estar aqui conversando comigo. Eu que agradeço, inclusive, aí a oportunidade, né? Muito bom. Te confesso que é a primeira vez que eu sento do lado de cá de um podcast, comentarmos off, que eu tentei fazer um, não deu muito certo e hoje a gente tem a oportunidade de trocar essa ideia contigo, né? E é alguma coisa que você falou, né? Eu hoje sou um advogado administrativista, né? Assim, eu lido com questões que envolvem administração pública, mas o meu carro-chefe mesmo é de defender aprovados e servidores. E é realmente um ramo do direito que pouca gente conhece, né? As pessoas se surpreendem, ao ponto de eu ter de explicar. Ah, sou administrativista, tá? Hã? Não, tudo que não é tributo e não é previdência que envolve administração, eu consigo resolver, eu consigo te dar uma orientação e tal. Ah, legal e tal. Porque foi o que você falou, né? Existe muita questão do cível criminal. Ah, você é cível ou criminalista? Tem um leque de opções que você consegue exercer que não está dentro desse nicho comum aí, né? Porque geralmente quando a pessoa fala assim, você tá fazendo o quê? Tá fazendo direito. Já acha que é pra fazer alguma dessas áreas, né? Vai defender bandido não, né? Isso aí. Chega da... cara, eu vi uma frase dessa. Mas ouve, né? Muita senso comum, né, cara? A gente vive um período muito difícil hoje, né? Eu acho que as instituições democráticas nunca foram tão atacadas como estão sendo hoje. E por sua grande maioria, por pessoas que não têm a menor noção do que são essas instituições e que vão dentro de uma onda comum de comentário. E o direito de defesa, que é um direito, assim, tão constitucional quanto o seu direito à propriedade, quanto o seu direito à saúde, ele tem sido extremamente atacado. Principalmente agora, depois que as condenações do Lula foram todas anuladas pela Lava Jato, pelo Supremo, né? E aí você fala, defende bandido e tal. O que muita gente não sabe é que ninguém defende bandido. O cara defende o direito a uma pena justa, proporcional, dentro daquilo que o camarada fez. O advogado, ele não tem compromisso com a impunidade. Isso é uma coisa que depois você vai trazer um criminalista aqui e vai explicar muito melhor. Ele não tem compromisso com a impunidade, ele tem compromisso com uma aplicação justa de pena. É isso que a gente faz, né? Assim, a gente não porque eu sou criminalista, mas que os colegas fazem. Então é uma situação bem, bem complicada. Aí você vai para aquele almoço de domingo em família, você vai defender bandido? Não. Então você vai defender consumidor? Vai defender... hoje você tem, por exemplo, direito agrário, hoje você tem direito urbanístico, você tem direito de aduaneiro, que lida com questões de porto, você tem, assim, direito digital, direito de penal para crimes praticados na internet. É muito tributário, previdenciário, é muita coisa, muito ramo que foge desse senso comum da sociedade que está aí. Vai ramificando que a pessoa pode escolher várias coisas, né? E a grande sacada, né? Porque hoje o Brasil tem 1.600.000 advogados, a gente já passou disso. Eu fiz uma média para uma palestra que eu ia dar outro dia, é um advogado para cada 174 habitantes. Só que daí você tira aquele pessoal que não vai ao judiciário, porque não tem problema com justiça, você tira o pessoal que não tem condições de pagar um advogado, que a defensoria ainda abraça, é um advogado para cada 80. Se você não subnichar ao ponto de você não ser mais um, você vai ficar perdido. Eu falo isso todos os dias, a gente tem um grupo de mentoria que a gente aplica. Eu falo, olha, vocês precisam subnichar. Quanto mais nichado vocês forem, melhor vai ser para vocês, porque não tem concorrência. E você tem mais facilidade de desenvolver o seu trabalho e tal. Porque vai se especializar em uma coisa só também. Exatamente, entendeu? Hoje eu, por exemplo, assim, só tenho dois amigos, assim, pros quais eu não consigo dizer não. Então, mesmo quando não tá na minha área, eu faço uma parceria com um colega e tento resolver. Mas eu hoje recuso o processo de outra área. A pessoa chega para mim, direito do consumidor, cara, não é minha área. Direito trabalhista, olha, não é minha área. Direito empresarial, também não é minha área. Você tem colegas que fazem, você vai indicando, distribuindo essa demanda.
E você vai vivendo assim. E vou te falar, não tem como o advogado hoje que não tem uma área de especialização, o advogado hoje que não estuda a fundo um tipo de coisa, ele tá fadado a ser mais um que vai dizer que a advocacia está saturada. Aí as pessoas transferem a responsabilidade, né? Ah, Sim. não, nunca é culpa minha. É culpa do mercado, é culpa do não sei o Tem quê. tanto advogado, tem que brigar com tanta gente, né? Cara, isso não existe, assim. Foi o que você falou. O seu espanto é um espanto que traduz a realidade da minha advocacia. Hoje, você tem 3 escritórios no Brasil que são referência nisso. Um escritório em Brasília, o outro fica em Goiás, se eu não me engano, e um que eu não sei onde fica, que é um rapaz que também dá mentoria para advogados. Eu falo assim, cara, são 3 escritórios no Brasil inteiro. Para você ver o quanto que tem mercado, entendeu? Agora, como é que você descobre isso? É você olhando, estudando para onde eu posso ir, entendeu? A advocacia está saturada. Cara, isso é desculpa de pessoa que ainda não conseguiu estudar o mercado ao ponto de De achar o entender. nicho que ele... A advocacia está... Vou te dar um exemplo. Civil. Advocacia civil. Tem nichos dentro da holding patrimonial na advocacia civil. Isso é civil, isso é questão de sucessão, de... Tem nicho para isso, é um nicho super específico que tem gente ganhando milhões e milhões de reais todos os anos porque sabe fazer isso. Tem nicho da política, né? O direito eleitoral, sim. E tem Saber o que gente, que pode, o que que não sim, pode. tem gente hoje que é especialista em direito eleitoral só na parte de crimes eleitorais. Ah, tem um cara que é especialista em direito eleitoral e é o cara que, assim, sabe muita coisa de propaganda eleitoral. E você vai subnichando, entendeu? Então é bem isso, né? Você saber que existem áreas que as pessoas não conhecem e vão se espantar como você acabou se espantando, né? E, João, quem é você? Quem é o João Marcelo Mastra sem ser advogado? Na essência. Rapaz, eu sou nascido e criado aqui em Araruama, né? Sou filho da terra. Eu venho de uma família que era tradicional aqui na cidade, em termos, sim, tá aqui há muito mais tempo do que quando a minha mãe chegou aqui e tal. E aqui eu nasci, cresci, estudei, né? Fui para a faculdade em Cabo Frio, num período em que a gente viveu ali, né, uma democratização, assim, não sei se de fato, mas do ensino superior, assim, foi muito mais fácil para a faculdade naquela época, eu tô falando de 2012. 2012? Acho que foi no ano que a Dilma foi eleita, então acho que, se eu não me engano, era o último ano do governo Lula. E, não, 2010, 14, 18, 22. A Dilma já era, eu não lembro, enfim. Sei que era na era do governo do PT. E aí a gente foi à faculdade, começou a estudar, e foi uma história bem engraçada, eu costumo contar, porque foi o seguinte: eu não fui para a faculdade porque minha mãe me obrigou, meus pais me cobravam de estudar e tal, eles nunca foram aquela coisa de pressionar. Só que eu tinha saído de 2 relacionamentos recentes, assim, um seguido do outro, porque as meninas queriam casar e eu não tinha a menor condição de fazer isso. Detestava os meus empregos, não parava de ir em lugar nenhum. Eu falei assim, cara, preciso dar um jeito na minha vida, meu irmão. E aí que é o estalo, né? Que eu falo que você ir pra faculdade com uma maturidade de entender a importância daquele momento faz toda a diferença na sua vida. Aí eu falei, cara, vou fazer uma faculdade e tal, aí vai fazer engenharia ambiental, aí eu vi que aquilo não era pra mim. Aí na época eu tinha uma namorada que ela virou e falou assim, cara, por que você não faz direito? Eu vinha do movimento estudantil, né? Então, dos 2 aos 19 militando no movimento estudantil. Ela fala, pô, você defende de graça o direito dos outros, vai fazer direito. Eu falei, pode ser e tal. Aí peguei e fui, me matriculei, comecei a estudar. E, cara, foi paixão à primeira vista, assim. Eu me identifiquei muito com o curso. A gente teve a oportunidade de largar tudo, assim. Larguei emprego, larguei tudo e fui estudar só. Ganhar R$ 300 por mês nessa época de estágio. E eu tinha 2 coisas ali. Uma experiência prática, que a maioria dos meus colegas de faculdade não tinha. E eu tinha tempo para estudar. E aí minha vida era fazer estágio de manhã, de 8h30 até 11h30, meio-dia, 8 a meio-dia. E aí à tarde pegar um ônibus para Cabo Frio e ficar o dia inteiro na biblioteca estudando, para a noite estudar e voltar para casa, né? Na época a gente tinha um transporte universitário, que eu acho que ainda existe hoje. E as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, foi um período de intensa transformação para mim. Porque eu saí de um cara que não tinha a menor perspectiva de futuro, eu detestava os meus empregos, não parava em emprego nenhum, cada 6 meses eu tinha um emprego Você diferente. trabalhou com o quê? Ó, eu comecei trabalhando, entregando panfleto, assim, aqui em Araruama. Meu tio tinha um escritório de empréstimo consignado, ali na Rua da Taco. E aí eu era o cara que entregava o panfleto. Tanto é que hoje, meu irmão, eu não consigo não pegar um panfleto na rua. A pessoa paga, eu não me dá aqui e tal, obrigado, pego e sigo. Porque a pior sensação do mundo é tu ficar num vácuo com a mão estendida.
Aí eu pego, não, tá, às vezes nem leio, te confesso, mas pego ali e tal, dou obrigado e sigo minha vida. Aí dali eu passei a trabalhar, aí fui fazer um estágio no Ministério Público, que na época era de nível médio. Aí voltei a trabalhar com esse meu tio, aí eu trabalhava ajudando ele com questão de escritório e tal. E eu tive um período que eu vendia plano empresa também, que era, eu já trabalhei meu cunhado me zoou com isso até hoje. E na época eu trabalhava nas 4 operadoras já, era Oi, era Claro, Vivo, vendi Vivo, TIM, a Nextel cheguei a trabalhar também, e tinha qual era a 4ª operadora? Era Oi, Claro, Vivo e TIM, trabalhei nas 4. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, aí eu larguei tudo e fui fazer só estágio. Então, fiquei 6 anos estagiando. Uns 2 períodos que eu parei para fazer um extra-natal só para levantar o dinheiro. Você era de uma família de classe média? Nada, pobríssimo, irmão. Assim, minha mãe, assim, sempre, ela tinha, né, fazia as comidas dela e tal, vendia as coisas dela. Meu pai era corretor de imóveis, né, mas assim, numa época em que as coisas ainda eram muito difíceis, né, você tinha ali uma coisa ou outra na minha época de criança, ele não tinha tanto essa questão de administração de imóvel, então o fluxo de vida deles, inclusive da minha mãe partiu tem 1 ano, acompanhou muito uma realidade que a gente vive hoje, né? Eu não sei qual é a sua idade, mas hoje a minha vida é muito mais fácil do que foram a vida dos meus pais. Você percebeu que durante um período, a população brasileira ela foi meio que migrando Você tem essa percepção? Sim, sim. Que o poder aquisitivo foi crescendo. Foi E a gente foi crescendo junto com esse movimento. Então as coisas melhoraram mesmo, assim, foi quando a minha mãe, o meu padrasto faleceu, minha mãe ficou com a pensão dele, o meu pai começou a crescer nessa parte de administração de imóveis, hoje ele inclusive tem uns imóveis para vender aqui, e aí a gente foi crescendo. Agora, da minha época de criança, você é louco, assim, eu tenho uma, como é que eu vou dizer, eu tenho uma lembrança de escassez muito grande, irmão. Você estudou em colégio público? Vida inteira. Para não dizer que a vida inteira, acho que na alfabetização, acho que pré-escola, alguma coisa assim, que eu estudei numa escola chamada Belinha Feliz, que é aqui na Vila Capri, e o resto foi tudo escola pública. E assim, até brinco, né? Pô, eu tô me livrando desse monte de demanda reprimida agora, depois de 4 anos advogando. Porque tu queria um monte de coisa. A época da faculdade é aquela época de dureza. Aquela época que você rói o osso, você mal tem dinheiro para pagar aquela coxinha, aquela massa, né? Eu tô falando aqui com a produção que eu estudo lá na faculdade também. Então assim, e aí quando você começa a ganhar dinheiro com a advocacia, você quer sair gastando feito um louco. Você tem um monte de coisa que quer fazer na vida. E assim, eu tô me recuperando disso agora, sinceramente. Porque foi realmente um período muito difícil. E na medida que a gente foi estudando, as coisas foram melhorando. Então, o direito, assim, mudou a minha vida de uma forma, assim, que eu digo a você que eu não imaginei que mudaria, assim. Não na velocidade que mudou. Aí a gente foi pra faculdade, passei um bom tempo dando monitoria, foram uns 3 ou 4 anos, fiquei 6 na faculdade dando monitoria. Aí, num desses meus grupos de estudo, um aluno meu era professor de cursinho, porque já era servidor. Ele falou, pô, cara, tu leva jeito? Cara, quer dar aula? Não, eu falei, vou. Aí fui dar aula, não comecei a dar aula na faculdade ainda, mas em cursinhos preparatórios. E aí a coisa também explodiu ali, quando eu fui ver, eu viajava o estado dando aula. Assim, tinha turmas em Teresópolis, no Rio de Janeiro, São Pedro, Niterói. Cheguei a dar aula na Baixada e tal. Isso estudando ainda? Tudo na faculdade. Tem até um episódio, depois eu te conto, bem engraçado envolvendo isso. E aí a gente saiu e foi advogar. Quando a gente foi advogar, assim, eu costumo dizer o seguinte, o direito administrativo me escolheu, né? É isso que eu ia perguntar. Como é que você escolheu essa área, esse nicho, né? Então, eu dava aula de administrativo durante a faculdade, então já tinha uma facilidade com a matéria. E aí, um grande amigo meu, o Thiago, envolvido com esporte aqui na cidade, ele fez um concurso para o município, e ele via muito vídeo meu falando questão de administração pública, e ele falou, cara, acho que o João me ajuda com isso. Na época eu nem era advogado. Eu trabalhava no escritório, e ele falou, João, aconteceu esse problema aqui comigo. E era um problema que eu só sabia resolver porque 15 dias antes eu tinha lido um informativo do STJ que tinha uma tese lá idêntica do problema dele. Isso foi uma sequência de coisas. Eu costumo, não sei qual é a sua crença, mas eu costumo dizer que Deus cuidou de tudo, né? Assim, as coisas foram acontecendo sem que eu fizesse um esforço no sentido de... E aí? Procurar, né? De procurar. As Veio coisas, até você. foram me encontrando. Aí a gente chegou e falou assim, cara, dá para resolver sim. A tese é essa... Você entra na justiça e tal, faz isso, né? Porque ele pagou um valor ao escritório muito baixo, extremamente parcelado. A gente foi recebendo aos poucos. E aí, foi aí que começou a minha história com o concurso. Quando ele me trouxe o processo dele, 2 outros chegaram
E quando esses 2 outros chegaram, a gente descobriu que o município mantinha 2.000 contratos ativos, temporários, desses que acontecem, né? Com prefeitura. Sim. Mesmo com o concurso valendo. Eu falei, cara, isso aqui tem que estar errado. Eu já sabia que tinha um entendimento do Supremo que dizia que se tem contrato, tem que chamar candidato aprovado. E na época, assim, eu sempre fui muito entrão, assim, muito, assim, de falar assim, vou fazer acontecer e fazer as coisas irem acontecendo. Aí eu descobri um grupo no Facebook que tinha acho que 9.000 pessoas na época. Eu falei, pessoal, meu nome é João Marcelo, fui no grupo, fiz um post, eu faço isso até hoje, assim, como estratégia de marketing. Meu nome é João Marcelo, eu não era advogado, falei, eu sou professor de administrativo e eu queria bater um papo com vocês sobre o direito de aprovado em concurso público. A gente fez essa live e, assim, a gente fechou 20 contratos ali, depois dessa live. Um negócio horroroso, assim, um vídeo pavoroso que, assim, eu queria muito recuperar, mas me baniram desse grupo depois, não sei porquê. Até hoje eu não descobri porquê. E eu perdi tudo que eu tinha ali. Eu tinha uma história com esse grupo, né? Aí a gente começou e tal. Quando esses 20 contratos vieram, a gente fez o seguinte, olha, boa parte deles eram professores. O Portal da Transparência, que é o lugar onde os municípios têm que botar informação, ele tinha uma lista com 250 professores, que é esse pessoal que dá de sexto ou nono ano, contratado. Mas não tinha especificação na matéria. Aí eu falei, aí eu chamei meus professores e falei, olha, a gente vai entrar, mas existe uma etapa fundamental aqui, que é eu descobrir quem que tá aqui que é contrato de quê, pra gente saber se você vai ter ou não direito. Aí na época a gente conseguiu uma liminar, no final de 2017, o juiz da segunda vara mandou o município especificar quais eram as atribuições daqueles professores. E aí o que aconteceu? A maioria dos professores que entraram estavam dentro do número de contratos e começou a se eliminar, mandando empossar esse pessoal. Quando isso aconteceu, o escritório em que eu trabalhava, porque eu ainda não era advogado, ficou conhecido como um escritório que ganhava causas em favor de aprovado em concurso, por conta das liminares que a gente teve em Araruama. Quando a gente deu por si, a gente estava advogando do Rio de Janeiro até Cabo Frio, assim. Tinha processo no Rio, São Gonçalo, Niterói. A gente veio descendo, tinha processo em Tanguá, processo em Rio Bonito. E foi até Cabo Frio. Então foi assim que as coisas aconteceram. Foi o resultado que a gente conseguiu. Isso se espalhou pela internet, de um jeito que hoje a gente não pode mais fazer, por causa de um provimento que saiu. Então na época não tinha muito disso. Então a gente fazia um trabalho de internet que hoje a gente já não pode mais fazer, mas a gente faz de outra forma. E isso explodiu. E aí acabou que ficou, como a gente fazia muito vídeo, estava muito na rede social, a minha cara ficou conhecida como a cara do advogado. Eu falava, eu não sou advogado, deixava isso muito bem claro. Falei, eu só trabalho para o escritório, quem faz é o escritório. Só que quando a gente se tornou advogado, essa carteira de cliente acabou vindo toda pra gente, de processos. Então a gente começou ali em 2018, eu lembro que 1º de agosto minha OAB saiu, em setembro eu tinha uns 150 processos já na minha OAB. Né? Isso foi uma parada que na época me marcou, porque eu me lembro que tem uma advogada aqui da cidade que conversando comigo falou assim, cara, eu saí para montar o meu escritório só quando eu atingi o número de 100 processos. E ela falou que isso foi dentro de 2 anos, 1 ano e pouco. Eu falei assim, cara, que loucura, nem tem nenhum mês de advocacia, olha a quantidade de processos que eu tenho que tocar. E assim, o número ia crescendo, porque a gente recebia muita demanda a gente recebia muita demanda de gente nova, né? E aí eu já era advogado, já eram meus clientes e tal. E a gente foi crescendo. Hoje, a gente pode dizer que no estado do Rio de Janeiro, pelo menos nessa parte do interior, a gente é referência nesse segmento. A gente atua hoje da Baixada Fluminense até Campos. A gente chegou outro dia. Bem grande. Eu tenho clientes em Itaocara, clientes em São Fidélis, se eu não me engano, mas são clientes que prestaram concurso para a FATEC. Então, a FATEC de Campos, então acaba que a gente diz que é Campos do Goitacazes. Mas a coisa aconteceu, assim, foi uma sequência de oportunidades que foram aparecendo. A gente estava preparado para aproveitar, porque tem muito disso, né? Eu acredito muito nessa questão de que a oportunidade, ela aparece todos os dias na sua frente, mas você tem que estar preparado para enxergar, senão você não enxerga. E a gente foi aproveitando e hoje a gente se firmou nesse segmento, né? Defende muito aprovado em servidor. Como profissional da área, o que exatamente você faz? Assim? Então, tudo que diz respeito a aprovado em concurso público, a gente faz. Então, eu pego, por exemplo, o candidato foi eliminado do concurso, muito concurso da PM, né? O candidato foi eliminado porque tem passagem pela polícia. A gente defende isso. O candidato foi eliminado porque foi declarado inapto no ASO. Mas isso depois que o cara já é aprovado? Depois que o cara já é aprovado. Às vezes, uma outra coisa que acontece muito, o cara não é declarado negro pela comissão. A gente entra na justiça e consegue, em alguns casos, dependendo realmente da fisionomia do cara, declará-lo negro.
Então, assim, tudo que diz respeito a concurso público a gente pega. Nessa parte de concurso mais para educação, para município, não tem, tem necessidade permanente, e é aquela necessidade que de fato é uma necessidade que não é transitória, e ao invés de chamar aprovado em concurso público fora do número de vagas, o município bota contrato, o município bota dobra, bota desvio de função, e essas pessoas que deviam estar na vaga não estão. Aí o que a gente faz? A gente vai ao judiciário e a gente pede para que essas pessoas sejam nomeadas. Então, é tudo que diz respeito. Eu peguei dos mais variados casos, assim. Eliminação do cara que é declarado inapto. Né? Você faz o ASO lá, você trabalha com empresa, né? Você faz o seu ASO lá para poder admitir o cara. O poder público também. Então, ele tem uma etapa de saúde ocupacional. Aí, o que acontece? Algumas pessoas, isso aconteceu muito em São Pedro, da aldeia, no último concurso que teve. Algumas pessoas têm patologias que estão descritas no edital. Então, tem as doenças que estão descritas no edital. Só que quando a gente vai para o judiciário e a gente pede uma prova pericial, o judiciário diz que aquela pessoa não é incapaz para o cargo que ela queria exercer. E aí o que a gente faz? A gente consegue na justiça a anulação da eliminação e a pessoa volta e toma posse. Então, assim, é muito problema. Mas acontece do caso, assim, de município. Abrir vaga porque é obrigado a abrir muito vaga. Direto. Vou te dar um exemplo. O concurso de 2019 em Araruama, isso foi uma decisão que a gente conseguiu na justiça. Uma ação popular... isso foi um fruto do nosso trabalho. Uma ação popular, à época eu era advogado do Sindicato de Servidores aqui da cidade, e eu lembro de uma história muito engraçada, porque quando passou a lei, que ela deixou o concurso caducar, e passou a lei na Câmara dizendo que ia poder contratar 1.800 contratos temporários, 1.800 pessoas, eu falei, Luiz, calma, porque não dá para fazer nada agora, eu preciso que ela publique pelo menos o edital de processo seletivo, porque aí eu posso dizer que existe um ato concreto que ela já fez, não tem nada em abstrato para discutir, e aí a gente discute nesse ato concreto a inconstitucionalidade da lei que autorizou. Ah, então, tipo assim, se existe vaga, por que não fazer exatamente, o concurso, assim? isso aí, exatamente. Se existe a vaga, por que contratar tem que alguém? ser. Então faz o concurso. Exatamente, Entendi. tem que ser. Aí, no final das contas, a gente propôs uma ação popular, cara, isso foi muito engraçado, porque eu tinha 3 meses de advocacia, foi em dezembro de 2018, a gente tá falando aqui, meu AB de agosto. Aí eu propus a ação popular, fiz e tal, fui despachar com o juiz, era um juiz excelente, era um ex-procurador do município do Rio. Então era um cara que entendia de administrativo, porque era o dia a dia dele. Aí eu fui despachar com ele e falei, excelência, a meu ver, a lei é manifestamente constitucional, esse processo seletivo não pode ocorrer. Ele, doutor, concorda e tal? Aí o judiciário fecha dia 20, né? Aí, quando foi no dia 19, 4 horas da tarde, ele deu uma liminar suspendendo o processo seletivo, declarando a lei inconstitucional e mandando realizar concurso no prazo de 180 dias. Cara, isso, assim, foi um dos casos mais marcantes da minha vida, foi essa atuação. Ah, beleza. Aí conseguimos e tal, e quando foi no dia 21, começou o município. E recorre pra lá, recorre pra cá, e faz isso, e faz aquilo. Mas por que recorrer, né? Se era direito. Acaba fazendo a praxe, né? Porque o que acontece? O advogado, às vezes, no meu relacionamento com o meu cliente, eu deixo muito claro que o técnico sou eu, então quem decide a estratégia sou eu. Mas quando você tá num cargo público, muitas das vezes você tem de lidar com pressões políticas. Tá, vá, recorre, vá, faz. Você não pode, como procurador, ainda mais se você for comissionado, né, assim, sem fazer concurso, não vou recorrer não, porque não tem cabimento recorrer, o cara vai tomar remuneração no minuto seguinte. Então você tem que recorrer, faz parte do jogo, né? Aí, cara, na época eles tentaram muito recurso. Todos os recursos que eles tentavam na época eram julgados, eram desprovidos, e o concurso aconteceu. Então, assim, isso acontece muito, cara. Mas aí aconteceu. E chamaram o pessoal? Chamaram, a gente advogou bastante. O concurso foi pra quantas pessoas? Eram quantas vagas? Eu não vou me lembrar agora. Não vou mesmo, assim. Mas era algo em torno disso. Mais de 1.000 já foram nomeados agora. Sem dúvida alguma. Só professor 2, que é esse pessoal que toma conta do primeiro segmento ali, das crianças e tal, tem mais de 700 convocados. Aí você vai para monitor de transporte escolar, tem mais, acho que já está em 100 convocados. Eu sei que ao todo, assim, eu calculo que pelo menos umas 2.000 pessoas tenham sido, 1.500, 2.000 pessoas tenham sido empossadas e já convocadas. Ainda tem o resto do pessoal que, como é que eu vou te dizer, que deveria estar sendo nomeado. Entendeu? E assim, a prefeitura, qual o tempo que a prefeitura tem? Tipo assim, fez o concurso hoje. Você tem qual o prazo que tem para chamar os aprovados? Então, quem está dentro do número de vagas é o prazo de validade do concurso. Então, se o concurso for válido por 2 anos, prorrogáveis por mais 2, eles têm que chamar dentro desses 4 anos. O grande X da questão é, se naquele município, contrato temporário desempenhando funções para uma necessidade permanente, que devia estar sendo ocupada por quem está no concurso, aí esse prazo de 4 anos, ele meio que
some para o município é obrigado, por decisão judicial, a nomear imediatamente, entendeu? Então, se em condições normais de temperatura, que quase nunca acontece, são o prazo de validade do concurso. A gente teve um concurso em São Gonçalo que aconteceu isso. Eles não tinham nomeado o número de vagas ainda, ia expirar, a gente já estava assim, com mais de 100 ações engatilhadas para botar na justiça, e aí, quando no apagar das luzes, eles prorrogaram. Aí toda aquela nossa causa de pedido caiu por terra, as ações não foram para frente. Mas por quê? Porque eles ganharam mais 2 anos para nomear. E aí foram nomeando, eles começaram a nomear o pessoal e tal. Então, é basicamente isso que acontece. Te dar outro exemplo, Cabo Frio. Cabo Frio só fez concurso por causa de pressão do Ministério Público. Desde 2009 que não tem concurso. Entendeu? Então, assim, é muita demanda, cara, porque toda hora tem problema. Araruama, quando começou o concurso, começou a convocar, deu outro problema, porque queriam que o pessoal tivesse diploma na data que eles convocarem, não era. O cara tinha que ter o diploma no prazo máximo que ele tem para tomar posse. A gente propôs algumas ações. Então a pessoa pode ainda estar fazendo a faculdade e fazer o concurso. Pode. Vamos supor, me formo no final do ano, e concurso tem o prazo de 2 anos, eu posso Exatamente. fazer o concurso, ser aprovada. Isso aí. E aí, vamos supor, fiz o concurso, fui aprovado, e aí no prazo de validade me convocaram. Eu não tinha me formado na época, mas quando eu fui impostado, eu tô formado. Pode. Pode, entendeu? Tem até súmula do STJ, assim. Súmula é uma frase curta que o tribunal usa para dizer, olha, eu já julguei tanto isso aqui e decidi tantas vezes a mesma coisa, que agora vocês precisam saber, ó, isso aqui eu entendo dessa forma. Aí ele escreve isso na súmula. Tem uma súmula do STJ que diz isso, fala, na data da investidura. E a investidura é na posse. E aí a gente foi, e aqui uma coisa muito bacana, né? Só que aí tenta, né? O público tenta meio que dificultar o número de pessoas, eu vou te dizer que não, e assim, e aqui eu vou até fazer uma coisa que não é muito comum, né? Eu tenho um excelente relacionamento com a parte técnica do município de Araruama. É onde eu tenho o maior número de ações, e a gente sempre... Eu sempre fui muito responsável, sabe? Assim, até na época do sindicato. Alguns servidores, até se acostumarem com o meu jeito de trabalhar, eles achavam, inclusive, que esse menino está vendido para o município. Porque eles chegavam lá com 500 demandas, eu conseguia atender 2, porque nenhuma das outras tinha cabimento. E eu falava, ó, vamos entender 2, isso aqui eu consigo fazer. E tanto é que a gente foi propondo várias ações coletivas na justiça naquilo que era cabível. Então, quando você é uma pessoa que você tem responsabilidade no que você ajuiza, as pessoas te olham com bons olhos. Porque ela sabe que você não é aquele cara que está querendo fazer política, porque tem muito disso, né? Então, a gente tem um excelente relacionamento com a parte técnica do município. E eu conversei, na época, com o pessoal da administração. Falei, secretária, olha, isso está dando esse problema. Eu não quero ficar ajuizando ação contra o município. Poxa, tenta colocar isso aqui no edital, dizendo que a pessoa pode entregar o diploma até a data da posse. Aí, 2 editais depois, eles começaram a mudar isso. E aí o problema foi resolvido. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Das minhas ações coletivas na justiça, na época de sindicato, 1 ou 2 que estão sendo julgadas agora, que o município realmente viu que tem chance de reverter se perder e por isso não faz. Mas quando a gente tinha um cenário que o município não tinha para onde recorrer, o que acontecia? O município ia lá e fazia exatamente o que estava sendo pedido. Então, aconteceu isso com o piso nacional do Ministério Público, aconteceu isso com a insalubridade, periculosidade e insalubridade, que eram ações nossas coletivas, e aí que depois, no meio do processo, ela resolveu o problema. A gente não ganhou na justiça, porque aí você, né, o processo vai ser extinto, já resolveu, mas que a gente vê que é fruto de pelo menos um empurrãozinho que a gente deu para ela pensar sobre o assunto, né? Então isso é muito, muito comum acontecer. Então você se vê como um advogado que primeiro vai conversar. Depois que vai, como o pessoal diz pro pau, né? E assim... Porque tem gente que não, tem gente que já bota na justiça direto, não conversa. Aconteceu isso, eu vim de Rio das Ostras semana passada, retrasada, um problema de servidor lá, e eu, primeira coisa, eu liguei para um amigo meu que trabalha lá, falei, cara, consegue um horário para eu conversar com o procurador lá? Não, consigo, a gente agendou, fui lá, conversei com ele, falei, olha, tem contrato, num lugar onde o meu cliente poderia ser melhor alocado, então, assim, dá pra gente poder conversar dessa forma, e eu fui à secretaria. Isso assusta no primeiro momento, que primeiro que não é comum, e segundo porque, eu não sei se você acredita muito nisso, mas tem gente que conversa comigo e fala que você tem um arquétipo de governante, né? Então, e a pessoa toma um susto, porque aí do nada aparece um cara, quem é esse cara, assim, tal, quando aí você começa a conversar, o cara, tá, beleza, não é pra brigar. Então eu faço isso direto. Você já fica na retaguarda, né? A pessoa já fica, e a gente conversa. Assim, cara, conversar é a melhor coisa que existe. O teu cliente não tá te pagando para processar.
Ele tá te pagando para resolver o problema dele. É que ele tem a falsa percepção de que você só resolve processando. Eu já resolvi muita coisa conversando, muito. Vou te falar, eu tenho 2 casos, sim, 2 vezes aconteceu isso. Eu abri um requerimento administrativo de acesso à informação para fazer perguntas para o município, em nome dos candidatos. E aí, ao invés de me responderem e saber que eu vou para a justiça, porque hoje as pessoas já conhecem o nome do escritório nesse segmento da nossa região, eles vão e convocam. Tem 2 casos já assim no escritório. A pessoa me paga, eu vou, abro um requerimento só para fazer pergunta. A ação tá pronta na hora que eu tô prestes a distribuir, ou às vezes já até distribuí, já saiu citação para eles se defenderem, eles vão lá e convocam. Porque sabem que vão perder o processo. Então, assim, chega uma hora que desculpa te fazer essa pergunta. Qual a sua área de negócio? Você é comunicador? Você é Não, sou empresário. empresário? Então, Comunicador aqui também. Tá. na sua área, tu sabe quem são os caras que você fala assim, pô, esses são parceiros em potencial, são pessoas com quem talvez uma concorrência que eu tenho que me preocupar. Eu não sei como é que eu vou traduzir isso para sua área. E hoje a gente vive isso na advocacia, assim. A gente chegou a um ponto em termos de resultados que os municípios que a gente já atua, eles já começam a falar, ó, esse garoto vai dar problema. Então vamos ver o que a gente consegue resolver aqui por causa desse trabalho que a gente... dele logo. Não é nem o meu, assim, já vivi casos de convocação, como eu te falei. Quando você lida muito com um município, você... E dentro de um processo, as pessoas veem que você é um cara que você não fica pedindo que não tem fundamento. E aí você vai, as pessoas começam a te ouvir mais, entendeu? Então, assim, hoje a Procuradoria aqui tem um grupo de procuradores concursados, que são excelentes, assim. Pessoas que a gente para, inclusive, eu vou resolver meus problemas lá, a gente para, toma café, discute direito e fala disso, fala daquilo. Um grupo de comissionados, que também são pessoas muito capacitadas. E a gente lida muito bem com isso. Até porque, vamos ser sinceros, todos esses problemas que eu enfrento na justiça, a maior parte deles não passa na Procuradoria. Eles, assim, é marido traído, sabem por último. Cansei de resolver problema assim, ó, eu não tava sabendo, eu vou entender como é que tá acontecendo e conseguir resolver, entendeu? Mas então, pode fazer as coisas sem passar? Assim, o que acontece? Você pega um município do tamanho de Araruama, nem tudo vai dar conta de passar por lá. Primeiro porque, assim, o acervo de processo que esses caras têm é gigantesco. Absurdo. Eu fui procurador em Cabo Frio durante 1 ano. Eram 8 mil processos ativos. Assim, absurdo. A judicialização da administração pública, ela é um problema que já está sendo discutido em dissertações e teses, e é um problema que a gente precisa discutir, né? E nem tudo, por exemplo, judicialização da saúde. Cara, isso é um tormento. E pra gente que... Eu já advoguei em questões da saúde, consegui decisões que se eu tivesse no ambiente acadêmico debatendo, eu não concordaria com elas. Mas a gente pede e consegue. Perdão. E aí, mas é um problema sério, crônico, cara. De você mandar da home care, por exemplo. Imagina você mandar da home care um município do tamanho de Araruama, se todo mundo que precisa de tratamento pedir home care. Não tem como. E é uma coisa, Luciana, que é muito... É um ambiente ainda muito, assim, obscuro, porque não é uma coisa muito bem definida. Isso aqui é o município que tem que dar, isso aqui é o estado que tem que dar. É isso que eu falo, as pessoas confundem muito, não. Acha que talvez, assim, tem coisas que o município tem que dar, ou tem que o estado dar, e às vezes as pessoas acham que tudo o município tem que fazer, né? É muito Existe difícil. Isso também, né? Existem regulamentações. Há agora uma discussão muito grande em torno da canabidiol, que é a questão do remédio à base de maconha. E que não está regulamentado pela Anvisa, e aí as pessoas entram na justiça, pedem, alguns juízes dão, outros desembargadores, quando o município recorre, tiram, mas é porque eu estou te falando, não é uma coisa muito simples ainda, né? Isso é um grande problema. Pra você ter uma noção, hoje o TJ do Rio de Janeiro, ele tem 28 grupos de 5 desembargadores, que a gente chama de Câmara, né? Então são 28 câmaras cíveis. Se eu não estou enganado, eu não sou criminalista, mas acho que são 8 criminais, não me lembro agora, ou 5, não sei. Eu sei que nas que eu atuo são 28 câmaras cíveis, ou seja, cada recurso seu tem a possibilidade de ser sorteado a uma dessas 28 câmaras. E qual é o grande problema hoje? É divergência de entendimento. Você tem 28 grupos de desembargadores pensando de forma diferente. E aí você tem lá 4, no meu caso, né? Tem 4 câmaras que exigem a prova de que existem cargos vagos para você poder nomear um candidato aprovado. E as outras 24 não. E aí, sabe o que acontece? Às vezes Acontece, né? Não, já aconteceu muito comigo. Assim, São Pedro da Aldeia. A gente tinha, acho que, 22 processos lá, defendendo aprovados, em concurso. A gente perdeu os 22. Recorreu de tudo.
O mesmo recurso, Luciana, exatamente, não tem uma vírgula diferente, só o nome das partes e o número do processo. Acho que a gente, eram 20 na verdade, acho que a gente ganhou 9 e perdeu 11. Sabe o que aconteceu lá? O cara que estava pior classificado tá trabalhando, ganhando o salário dele com cargo público quase sendo estável. E o cara que ficou melhor classificado, não. É isso que a gente enfrenta hoje. Essa divergência, isso é um tormento pra gente. Por que não é um tormento pra mim? Primeiro, que eu faço uma filtragem de expectativa muito grande com o meu cliente. Eu falo, ó, eu chamo ele pra uma chamada no Zoom, eu falei, olha só, eu pego inclusive esses casos de São Pedro, tá vendo aqui? Ela tá pior classificada, ela tá na frente. Ela tá trabalhando, ela não tá. Por quê? Porque as duas perderam o processo, mas um desembargador achou que uma tinha que ganhar recurso e o outro achou que não. E aí eu falo pro meu cliente, olha, você não tá me pagando para te entregar o resultado. Tem chance da gente perder o processo, não tô te prometendo que vou ganhar. Você tá ciente disso? Tô. Por isso que vai hoje depender da interpretação é do muito juiz. tormentoso. E hoje o advogado ele não tem mecanismos para fazer isso aqui no Tribunal de Justiça, por exemplo, no Rio. Até tem uma forma de você tentar uniformizar essa jurisprudência, mas assim, até você chegar lá, uma série de coisas que você tem que superar. Né? Por exemplo, hoje é muito difícil você ir a Brasília. A maior parte dos recursos a Brasília, eles ficam presos no próprio tribunal e o tribunal não deixa os recursos subirem. Para você conseguir assim, uma uniformização desses entendimentos, você precisa primeiro passar pela súmula 7. Quem é advogado aqui sabe do que eu estou falando. A súmula 7 é uma súmula que diz o seguinte: recurso para Brasília, que é o especial ou o extraordinário, ele não pode ser usado para reexame de fatos e provas. E aí o advogado às vezes faz um recurso especial, quando chega lá, não, vou ter que reexaminar fato e prova, eu não vou conhecer do recurso. Aí beleza, é o primeiro grande portal de fogo. Aí você passou da súmula 7, aí você tem que informar o STJ. Falar, olha só, lá no tribunal tem dois entendimentos diferentes. Você pode mandar os caras lá arrumarem a casa? E aí o STJ suspende o julgamento do seu recurso, manda o tribunal organizar a casa, e aí você fica lá esperando para ver o que o tribunal vai decidir. Se o tribunal organizar a casa de forma diferente do STJ, aí o cara julga o teu recurso. Se for igual ao que o STJ decidiu, agora eu não lembro se o processo volta e manda o desembargador que decidir conforme esse final eu não me lembro, mas resolve. Agora, é tanta coisa até tu chegar lá, que você fala assim, cara, não dá, é muito difícil. A gente que é advogado, e eu falo muito isso, como é que você consegue? Aquelas caixinhas de pergunta de Instagram, eu recebo muito, 2 vezes eu recebi essa pergunta. Pô, como fazer para lidar com decisões ruins? Estou desanimado e tal. Cara, não é problema teu. Decisão ruim não é problema seu, irmão. Não é. Você olhou o seu processo, você viu que o seu processo foi bem instruído, que você fez tudo que você tinha que fazer, beleza, cara. Quem perdeu a ação foi o teu cliente, porque o juiz entendeu contra o direito dele. Agora, é responsabilidade sua... Fazer bem feito. Não, é fazer bem feito e no começo da tua relação com o teu cliente, você... Deixar bem claro. Deixar bem claro. Porque existe a possibilidade. Você tem 50% de chance de ganhar e 50% de perder. E aí é o que eu te falo. Hoje a gente vai fazer 4 anos de advocacia. A gente já passou por mais de 500 processos, assim, tanto em segunda e primeira instância, juntando tudo. Ativos hoje a gente está com em torno de 371, acho que é mais ou menos isso, 70. E aí, o que isso traz pra gente? Estrada, rodagem, você vê as coisas acontecendo, você fica mais maduro, ó, esse documento se eu juntar vai dar esse tipo de problema, se eu não juntar, melhor não fazer. Tem coisa melhor? Né? Então assim, você fala assim, ó, aí é sua responsabilidade com o teu cliente. Eu faço muito isso, não vou prometer que vou ganhar. Mas já aconteceu? Você já passou por situação, tipo assim, você foi lá, explicou, olha... Pô, eu tive uma pessoa... A gente tem a chance de perder, porque todo mundo entra na briga pra ganhar. Sem dúvida. Né? Ninguém entra pra perder. E você já passou por essa situação? Já. Eu tive assim, eu tive um relacionamento com um cliente que me ensinou muito, assim, né? Porque eu sempre tive um emprego, entre aspas, né? Eu sempre tive um contrato de partido e a minha advocacia. Então, quando eu comecei a advogar em agosto, em setembro eu era advogado do sindicato aqui, de servidores públicos. Então, eu fiquei até o final de 2020. O começo de 2021 eu fui ser procurador em Cabo Frio. Então, eu também tinha um trabalho. Além da advocacia. Além da advocacia. E aí, o que acontece? Quando você acumula essas duas coisas, cara, você não vai dar conta. Não dá. Você não tem como fazer um bom trabalho na advocacia tendo outra atividade que não é advocacia. Primeiro, porque hoje a gente entende isso, né? E esse meu relacionamento com esse cliente, ele me ensinou muito, cara. Eu falei, cara, eu preciso melhorar a forma como eu lido com o meu cliente. O relacionamento e tal. Quando eu saí da procuradoria, que eu fui só advogar,
Então, assim, esse cliente me ensinou muito. O que aconteceu? Nós ganhamos o processo dele em primeira instância. Todos os processos eram um processo em Maricá. Era sobre o quê? A pessoa foi convocada muito tempo depois para aparecer para heteroidentificação, a entrevista de negro, né? E só que o município só publicou no site e não intimou pessoalmente. E ninguém é obrigado a ficar olhando o site todo dia. Não tem como, também não tem como. Não tem como. Aí o que acontecia? A gente tinha um grupo de 12 aprovados lá que procurou a gente e a gente advogou para eles. Todos os processos nós ganhamos em primeira instância. Só que quando o município começou a recorrer, aí aconteceu. Teve gente que ganhou, tem que perdeu. E é engraçado que os caras ficam... ele ganhou e eu perdi? Pô, aí o que eu fiz? O que você fez diferente no processo dele que não fez no meu? Aí a pessoa me infernizou, queria dinheiro de volta. Eu falei que não ia devolver. Na época a gente cobrou 3 mil reais pra fazer o processo. Eu falei, não vou devolver. Eu vou processar você. Eu baixei o processo inteiro e falei, olha, toma aqui o processo, leva pra qualquer advogado. Se qualquer advogado falar que vai me processar por causa desse processo aqui, eu te devolvo o dinheiro. Ah, não sei o que e tal. Eu falei, vai. Ah, você perdeu o prazo. Eu falei, que prazo que eu perdi? Porque existe quando você distribui uma ação num juizado especial fazendário, automaticamente o sistema te dá uma data de audiência. Só que nem todo direito tem como ser objeto de acordo. No meu caso, não há acordo nesse tipo de direito. Então, como é que funciona? Se eu não me manifestar dizendo que eu quero que a audiência ocorra, ela é tirada de pauta. Aí, no meio do processo, tinha uma certidão, certifico que até a presente data a parte autora não se manifestou no interesse da realização da audiência e, por isso, a retiro de pauta. Assim, cancelou a audiência. Era isso que ela viu que eu tinha perdido de prazo. Só que eu não tinha que falar. O fato de eu não falar é que geraria a retirada da pauta. O processo seguiu. Expliquei isso para ela. Cara, assim, ficou muito tempo me questionando e tal. A gente resolveu isso depois de muita conversa e ela passou por vários advogados. Os advogados falaram que não tinha nada, que o processo estava bem instruído, que isso foi uma questão de interpretação do juiz, E a coisa se resolveu, entendeu? Mas foi um período muito difícil, aprendi muito com isso. Aí você falou o que pra ela? Faz outro concurso. Não, aí ela Passa de novo? chegou falando pra mim que, eu contratei outro escritório, um escritório em Brasília e tal. Eu falei, impossível, porque a questão dela já tinha sido julgada no mérito do processo. Então, não tinha como rediscutir, entendeu? E aí, isso que é o legal do nosso trabalho. Porque o que acontece? Eu já tive muita experiência com mudança de cultura por causa das transações. Aí, um belo dia, um cliente meu me mandou mensagem aqui, João Marcelo. Um colega dele recebeu o telegrama, o que eles não faziam. Então, eles começaram a mandar telegrama para esses candidatos e tal. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, depois, nesse período de relacionamento conturbado, eu mandava para ela várias decisões que mantinham. Falei, aqui, tá vendo? Manteve. Eu não te enganei dizendo que você tinha chance de ganhar. E tinha, só que foi engraçado, Luciano, que os caras ficam na mesma sala. É porque são 5 desembargadores ou 5 juízes revisores, né? E aí o que acontece? Se eu sou relator, tem 2 que julgam comigo. Se eu sou relator, tem outros 2 que julgam comigo. Então, às vezes, ficam 5 na mesma sala, mas a composição de voto muda. Então, às vezes, os caras que estão na mesma sessão de julgamento, eles decidem um de frente para o outro de forma diferente, assim, na mesma sessão. Um recurso numa sessão tem provimento, outro recurso não tem. E no mesmo dia, no mesmo lugar... Tudo depende da interpretação do juiz, né? Tudo depende da interpretação. Ele que decide. Exatamente. Então, assim, é muito complicado, né? O que eu falo hoje e falo muito isso até com os meus alunos de mentoria. Cara, marketing é tudo, assim. O que você estuda em marketing para sua empresa, eu estudo para advocacia. Então, você tem aqueles caras Kotler, aqueles caras que são raiz. E eu tenho, assim, uns 4, 5 livros do Kotler lá que eu estudo, leio, vejo como é que eu aplico isso na advocacia, aplico na advocacia e eu falo para eles, tudo vai depender de como você lida com esse cliente. Porque o cliente que está satisfeito com o relacionamento, ele não... Se você perder o processo, ele vai falar, pô, ele fez tudo que podia. E você já avisou no começo que tinha chance de perder. Ele não fica chateado, não te queima, né, no não mercado. Não me queima, sem dúvida. Então, assim, o cara ele até te indica, pessoal, eu perdi, mas porque o juiz entendeu que eu não tinha que ganhar. Acontece, assim, a maior parte dos meus clientes vem por indicação, né, assim, chega muito por indicação de outras pessoas. Hoje, com esse negócio de grupo de WhatsApp, as pessoas salvam contato, saem caminhando e tal. Então, isso acontece muito. A grande coisa, a sacada é você atender bem esse cliente, deixar claro para ele que isso tem risco de acontecer, faz o seu... Não promete nada. Não, tá louco, assim, não tem como. Foge de advogado que dizer, se é pra você que a causa ganha, você sai fora. Não existe isso, não existe. Eu tive um caso, fiquei com muita raiva nesse dia, Luciano.
Eu fiz uma proposta de honorários, até um valor alto, porque a gente costumava cobrar, assim, fora do padrão, né? Porque era um concurso que pagava muito. E aí eu falei que tinha chance de reverter, porque eu já tinha ganhado casos iguais em São Pedro, lembra? Que Sim. a pessoa foi eliminada por causa de doença. Falei, ó, se o perito disser que ele não é incapaz, ele vai voltar e vai seguir na carreira. E aí esse cliente, não sei se o pai, alguém dele, era militar e tem muito escritório que faz desconto em folha, né? Desconta na folha do Sim. militar e o cara usa quando precisa. Só que esses caras não são especialistas em concurso. Esses caras sabem muito de direito de policial militar, de militar em si, que eu nem conheço tanto. E aí, minha amiga, o camarada foi e ele foi nesse advogado, o advogado falou que não tinha como porque estava no edital. Ah, não tem como porque tá no edital. E eu trabalho muito com isso, assim, direto, controle de legalidade e regra digital. Esse caso de Maricá. O edital previa que era publicação em site. Beleza. Mas não é porque o edital previu que eu não posso dizer que aquilo é ilegal. Uhum. E vou trabalhar dessa forma. Aí quando ele me procurou, eu dei o preço, a mãe dele, na verdade, desse cliente, né? Me procurou porque uma colega dela já tinha usado o meu serviço e me indicou para ela. Eu falei, não, tem como sim, tal, o preço é esse. Aí o camarada, advogado lá do Rio, eu juro que se eu soubesse quem é esse cara, eu ia sentar na mesa tomando um café com ele e falar assim, que 10 minutos aqui sem raiva de imunidade, né? Eu ia falar as verdades pra ele. Porque ele se meteu na minha orientação e falou o seguinte, ó, ele tá querendo tirar dinheiro seu, fala pra ele que você vai pagar 5 mil a ele, mas no final. Aí o cliente, você vai me devolver o dinheiro se você perder? Eu falei, eu não. Aí eu até usei uma analogia com ele, né? Eu falei, vem cá, você entrega um familiar seu pra uma cirurgia. Esse familiar seu morre, você vai pegar o dinheiro de volta do cirurgião? Não vai, é a mesma coisa, entendeu? Exatamente a mesma coisa. E aí Verdade. ele virou e falou assim, a gente não fechou por causa desse advogado que se meteu na conversa e tal. Então, assim, são coisas que acontecem que você vai... Eu não faço isso, minha mãe tinha um Ético, né? processo que eu não... Da minha mãe, eu não olhei, porque ela tinha um advogado dela, não mexia com isso, entendeu? E quando bate lá no escritório que o cliente insiste muito, eu falei, tá bom, para eu olhar são 6 mil reais. Hã? Tá, vou procurar e te falo. Nunca mais volta. Já cobra pra não olhar mesmo, né? Ninguém quer pagar 6 mil reais pra você olhar um processo. Não vai. Eu sei que é um preço que não se pratica no mercado, né? Então, assim, o cara não vai querer olhar. Ou o cara é muito rico e tá jogando dinheiro fora, entendeu? É, Ou ele vai falar assim, ó, não vou fazer, entendeu? vou ver com outro. Vai ver com outro. E, assim, tem muito advogado que faz, eu não faço. Assim, eu tenho sou chato com a minha profissão. Sou chato com a minha imagem, sou chato com o meu nome, já devolvi dinheiro para cliente para não ter problema, para não, entendeu? Não tinha de devolver, se a gente fosse para justiça eu ganharia o processo, mas porque Pra aí acabar com o problema logo, devolve, né? entendeu? Melhor. Leva. Hoje em dia no contrato tá escrito que não devolve. Então, como no contrato tá escrito, eu não devolvo. Mas na época que não tinha isso no contrato, eu falei, não, toma. Eu não quero esse tipo de problema pra minha cabeça. E acontece muito disso, né? E você hoje tem outras atividades, né? Além da Hoje advocacia, você é palestrante, que você falou, hoje você também tá na rádio. sim, Como é que você consegue? Então, eu tenho uma coisa que eu descobri, Luciana. Time é fundamental. Time é fundamental. Hoje eu tenho 2 estagiários. Tinha uma advogada que trabalhava comigo. E essa advogada pediu para sair quando foi pro home office, que ela achou que a estrutura dela não ia dar conta dela trabalhar e tal, ou que não valeria a pena financeiramente. E eu falei, vou ficar só com 2 estagiários. Assim, ontem aí publiquei no Instagram uma imagem falando que eu estava contratando advogado recém-formado e tal. Rapaz, eu recebi mais de 30 mensagens, assim. Menos de 2 horas. Eu saí, deixei o telefone carregando, quando eu voltei tinham 30 mensagens. E é time, cara. É se você saber, assim, você ter um processo de fabricação muito claro. Eu bebo muito da administração. Gerenciamento de processo, essas coisas todas e tal. Liderança, gestão de capital humano. Então a gente faz, olha, eu tenho 3 pilares da minha advocacia, que é excelência na qualidade técnica, né? Excelência técnica, qualidade no atendimento e velocidade de resposta. Qualidade de atendimento é responsabilidade minha, porque eu sou eu que lido com o cliente. Na parte de excelência em qualidade técnica, né? Eu, 2 vezes por semana, não, uma vez por semana, eu me reúno o time e a gente faz o grupo de estudo. Então, eu passo conhecimento para eles. E velocidade na resposta é a questão de o cliente pagou hoje, cara, em 3 horas ele tem que estar com um contrato de honorários de procuração no e-mail dele. E aí, o que eu faço com base nisso, nessa clareza do que eu quero alcançar? É distribuir responsabilidade. Ó, João, meu estagiário, João, você é responsável por esse segmento, irmão. Eu te encaminhei os dados do cliente, eu quero em menos de 2 horas, eu quero, lógico, dentro do horário dele, né? Eu quero o cliente com coisa no e-mail dele.
Aí a Larissa também, que foi, inclusive, a que fez contato com vocês, que é a minha estagiária, a Larissa Costa. Larissa, você vai ficar responsável por essa etapa. E você, o advogado, você vai ficar responsável por isso. E aí, qual é, nesse time, qual é a minha responsabilidade? Tratar muito bem o meu cliente. E assim, você pega o meu WhatsApp, você vai ver que mensagem meia-noite eu estou respondendo, eu não tenho problema nenhum com isso. E também explorar o marketing para trazer cliente para o escritório. Então, assim, eu vou estar na internet, vou estar produzindo para blog, vou estar gravando vídeo, participando de evento. A gente roda as OABs dando palestra para a Jovem Advocacia hoje. Então, eu vou estar dando palestra, vou estar participando dessas coisas. Então, assim, time é fundamental, irmão. Eu falo para eles, falei, olha, se não fosse vocês, eu hoje teria pirado. A gente teve o primeiro trimestre excelente, assim, em termos de faturamento. E eu falo para eles, falei, cara, se não fosse vocês, a gente não teria faturado isso. Sim, a gente chegou a bater um faturamento nesse primeiro semestre trimestre que foi, eu falei, caraca, eu olhei para trás e falei, meu irmão, que bom. Mas por quê? Porque eu tava muito ativo nas redes sociais, dando uma atenção espetacular aos meus clientes, explicando, tirando dúvida deles, mas tinha um time por trás de mim que estava fazendo o negócio acontecer. Então, assim, é time, não tem jeito. Você fala muito de marketing. Marketing é importante, a Sim, gente sabe, né? sim. Mas você acha que tem... Assim, você já sabe que faz diferença, Uhum. lógico. Mas você acha que tem muita gente ainda que se perde nisso? Total, sim. Acha que é bobeira, Cara, blogueirinha. E tal, assim, tem uma frase que eu digo, que eu ouvi uma vez e que eu adotei pra mim, e que é uma verdade, que eu sempre tive muito medo de dizer, as pessoas me taxaram de arrogante e tal. Não vou dizer ser cancelado, porque a gente ainda não tem público pra isso. Mas das pessoas, black babaca. Tem uma frase de um mentor de marketing que eu tenho, mentor que eu digo que é uma pessoa que eu sigo, né? Que ele fala o seguinte, não tem concorrência. Você conhece, deve conhecer, o Ícaro de Carvalho. Sim. Então, o Ícaro, o Novo Mercado, tem uma aula dele que ele fala isso. Fala, ó, não tem concorrência. E se você parar pra pensar, não tem, cara. Você é o seu único concorrente. Faz o seu. Se especializa, estuda, cuida da sua imagem, investe em marketing, né? Assim, pessoal. Cara, não vai. As pessoas vão te olhar de forma diferenciada, as pessoas vão... Então, assim, não tem concorrência. Por quê? Porque as pessoas não fazem. E quando você faz, você consegue se destacar. Então, só depende de você. Então, funciona muito. O grande problema ninguém fala hoje, por exemplo, de praça, preço, produto, promoção na advocacia. Ninguém fala de serviço de prateleira. Ninguém fala na questão de como você faz, por exemplo, para aplicar uma técnica de venda para você conseguir vender honorários mais elevados, criando, por exemplo, mecanismo de contraste, que a gente faz muito lá no escritório, e não é um mecanismo mentiroso, né? Por exemplo, hoje o meu cliente ele tem duas opções. Me pagar R$4.000 para propor uma ação, R$1.000 no começo e R$3.000 quando a gente for para a justiça, ou ele tem condições de pagar 2.500 e ir pelo administrativo e por um eventual judicial, se for o caso de ir à justiça. Qual que você acha que ele escolhe? Qual que eu acho que você acha que eu mais vendo? É o de 2.500. Mas por quê? A gente criou um contraste para dizer para ele, olha, você pode pagar os 4.000, eu vou te cobrar os 4.000 se a gente for à justiça e você me pagar R$1.000 agora. Mas o que você acha de pagar 2.000 aqui, metade do preço, e se a gente for à justiça não pagar mais nada? E é onde a gente fecha a maior parte dos contratos. Justiça, né? Não, porque eu digo o seguinte, nessa parte de concurso, uma coisa é em Araruama, outra coisa é em Iguaba, que eu já tenho os números, né? Outra coisa é um concurso que eu ainda não atuei. Por exemplo, nos Carapebus, que foi essa minha cliente que foi convocada, eu abri um requerimento administrativo para pedir acesso a alguns números. Sim. E eles me responderam. E aí eu vou para a justiça. Se eles não me responderem, eu vou para a justiça. E se eles me responderem com números que favoreçam o meu cliente, também vou. Então existe um risco aí da gente não ir. Não é nem de por resolver, porque talvez naquele momento eu não consiga demonstrar o direito dele. E aí ele assume esse risco. Ele não demonstra para não ir. Eu falo para ele, não tem como ir, se eu for, você vai tomar uma multa de litigância de má-fé. Então você quer ir? Você quer pagar a multa? Não, não quer. A gente não vai. Eu fico repetindo o requerimento até o concurso acabar para ver se a gente acha o número dele. Só que o que eu digo para ele? E é uma verdade. Por que tem diferença de R$2.000? É porque você está assumindo um risco. E a forma que eu tenho de compartilhar esse risco com você é te dando um abatimento na minha precificação. Então a gente divide esse risco. Cara, isso tudo é estratégia de marketing, estratégia de venda. É você falar assim, ó, eu passei 6 anos da minha vida me preparando para ser tecnicamente bom, assim. Entendeu? Agora tá na hora de eu saber como transformar essa expertise em dinheiro. E você só faz isso... Diferente. Não, ser diferente. E você tem que ter vários fundamentos de marketing que a faculdade de Direito nunca diz a ninguém. As minhas mentorias, elas são 6 encontros.
os meus 3 primeiros encontros, os meus alunos ficam assim, cara, nunca me falaram isso na vida. Nunca me falaram isso na vida. A gente explica, vem cá, o que é marketing, marketing, esqueci agora, é de cliente, de segmento e marketing de massa. Massa, cliente, segmento. O que você vai advogar para todo mundo? Ó, esse aqui tem um marketing de segmento. O que é isso aqui? Como é que você acha esse segmento? O que é nicho de mercado? Célula de mercado, que é uma questão que é você usar os dados que você já tem, a sua base de clientes que você já tem para você vender mais. E eu tive isso agora recentemente numa ação de piso nacional do Magistério Público. Vários dos meus clientes são servidores, são professores, e eles nos viram um post informativo nosso e nos procuraram para falar, como é que eu quero isso daí e tal. Então, eu não fui no mercado buscar, eu já tinha dentro da minha base, né? Uhum. E ninguém fala isso, entendeu? Então, acho que o meu desafio hoje é, primeiro, provar que você pode viver da advocacia, que você pode dar certo no mercado, que a advocacia não está saturada. E segundo, e tentar fazer essas pessoas enxergarem que existe uma estratégia para a formatação de um escritório lucrativo que passa pelo marketing digital e lá na ponta é o marketing jurídico. Tem uma analogia que eu costumo dizer que é o seguinte, você não vai sair à rua convidando um monte de gente para uma festa na sua casa e quando essas pessoas chegarem lá, você não ter a festa montada, não saber o que você vai servir, que música vai tocar, quanto tempo a festa vai durar. É o que essas pessoas que fazem marketing jurídico na ponta passam. Porque, vou fazer marketing jurídico. Tá, mas chega no teu escritório, você não sabe o que você vai vender pro cara. Você não tem um produto de prateleira. Você fala assim, isso aqui eu não tenho, mas eu tenho esse produto aqui que custa R$1.000, R$1.500 e eu posso fazer isso para você lá. Então, tem toda uma sequência que a gente viu que existiu na nossa vida, que a gente depois, quando for estudar o marketing, a gente viu que sem saber a gente fazia marketing e sem saber mesmo, assim, era muito na questão do feeling ali. Que eu acho. E a gente agora está tentando replicar isso, entendeu? Então, essas palestras que a gente dá em OAB, que a gente vai à faculdade e tal, é para falar para essas pessoas, falar, olha, dá para fazer, tem como fazer, e tem muito pouca gente falando disso na internet, né? Muito pouca gente. E como é que você acha que o país, né? O que o país pode fazer para melhorar a vida do advogado? Não é fácil. Assim, eu acho que em termos de país, governo... De governo, eu vou falar uma coisa que agora é que talvez as pessoas não gostem de ouvir. Mas, primeiro, eles têm que arrochar muito o mecanismo de avaliação das faculdades de direito e sair caçando a autorização, porque tem muita faculdade Você fala que o direito tinha que ser, tipo assim, igual a medicina. Vou te dar um dado que vai te assustar. Nem a medicina sofre da mesma coisa que o direito está sofrendo hoje, que é a questão da medisquina, né, que o pessoal chama, que essas meio faculdades... banal, assim, tá meio... Pô, total. Qualquer lugar hoje tem uma faculdade de medicina aberta. Meio banalizado. Né? Banalizou legal. Só que tem diferença, né? Que a medicina é mais cara. Até hoje não entra na minha cabeça como é que não existe um exame de suficiência acadêmica para medicina. Não entra. Sabe por que eu acho que não existe? Porque sem advogado, talvez você até consiga... Com menos advogado, você consiga ainda tocar a função do advogado. E com menos médico, não. Eu acho que eles têm medo de criar uma barreira de acesso ao mercado muito grande para médico. Vai filtrar muito, né? E eles ficarem sem profissional no mercado. Não sei, é minha opinião, tá? É puro achismo, antes que vocês saiam por aí me criticando. O Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo inteiro reunido. Você pega todas as faculdades de direito que existem ao redor do mundo, soma o número e você percebe que existem menos faculdades ao redor do mundo do que no Brasil. Isso é uma coisa muito ruim, cara. Muito ruim. Então, primeiro, a gente precisa de uma fiscalização muito mais intensa e assim, para caçar a autorização mesmo. Não tem qualidade acadêmica, caça, tira. Porque tem uma série de pessoas que estão indo por esse caminho que talvez não tenham a mentalidade que eu tive de saber. É minha responsabilidade me preparar, então eu estudava, eu ia atrás das minhas coisas. A maioria das pessoas não tem. Essas pessoas estão indo pro mercado sem a menor base, para nada. E também isso tá fazendo uma imagem ruim para claro. Exatamente. Porque né? o mau advogado ele não é um mau advogado. É a advocacia que é ruim. Isso aí. Eu falo muito isso. Falo, olha só, eu tenho maior paciência com meus colegas, abraço quem eu posso abraçar, quem eu posso ajudar, eu ajudo. Não tem problema nenhum com isso. E por que eu faço isso? Porque eu tenho consciência de que a advocacia é uma só. Não é o João Marcelo advogado, é a advocacia. Então, se eu chego num fórum hoje, eu sou mal educado com um servidor, é a advocacia. Se eu não tenho um cuidado com a minha postura, é a advocacia.
Eu vi uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci, que dizia o seguinte, cara, tem advogados que são tipo banheiro de rodoviária. Que é assim, não, gente, só pra, em termos de cuidado com a aparência, com todo, com tudo, tá? Aquele cara desleixado, aquele cara que não cuida de nada, mas que quando você precisa, no aperto você usa. Então esse cara tá no mercado e ainda vai sobrevivendo. E é uma realidade, assim, você tem que ter esse tipo de cuidado, né? Enfim, só pra... Tem edição disso aqui? Depois você corta essa parte, por favor. Eu já tô vendo o problema que eu vou enfrentar se isso for pro ar. A forma que eu usei. Mas existem advogados que não se cuidam e que estão aí no mercado, sacou? Assim, isso é um perigo. Tem que mudar essa avaliação, seria uma ótima, né? E também uma cultura do povo, da população, né? Tipo assim, não é porque eu perdi um processo com uma pessoa que não me explicou que eu poderia perder, né? Que eu vou abrir mão, que todos são assim. É a mesma coisa, é médico, é a mesma coisa. Qualquer profissional é do mesmo jeito, né? Tipo assim, não é porque eu fui no cardiologista, ele me deu um remédio que não funcionou, que eu não vou no outro. O problema é o seguinte, é que com a advocacia, isso é generalizado. Na medicina, eu posso estar enganado, eu acho que isso é mais... Não, bem pior. Então, não é... Você acha pior? Eu não, acho que isso, na verdade, não ocorre com tanta frequência. Na medicina, não. Porque, tipo assim, você vai no médico que ele não acertou no seu remédio, ele não é bom, não, eu vou no outro. Mas ele é o mesmo profissional, da mesma categoria, entendeu? No advogado, não. Na advocacia, eu acho que acontece uma generalização. Não, isso aí, sem dúvida. É uma perfeita análise. E tem também a questão do próprio judiciário, né? Hoje, um grande problema que a gente tem é a morosidade na processual. Eu tenho, por exemplo, processos de 2017 que ainda não foram... Dessa época que eu te falei que a gente começou a fazer os vídeos, que ainda não foram julgados, 2018. Tem processo meu de 2020 que já foi julgado, dependendo da vara. Então, eu acho que também é uma questão da melhora nas estruturas dos tribunais. Os tribunais hoje são multibilionários, assim. O orçamento do TJ do Rio, isso em 2015, 16, por ali, não me lembro, era bilhão. Eu juro, a primeira vez que eu vi um número bilionário escrito, assim, por extenso, com ponto, né? 000 ponto, Eu contei e falei, isso aqui é o quê? Aí vi, falei, cara, isso é bilhão? Um bilhão, era o orçamento do Poder Judiciário Fluminense em 2016, lá atrás. Imagina hoje. Hoje deve ser muito maior, os custos aumentaram e tal. Então, assim, tem dinheiro para investir em mais servidores, entendeu? O problema é que não há um interesse político em fazer isso. Então, eu acho que é uma outra coisa também que podia melhorar. E o terceiro ponto seria, assim, a nível de governo federal, é a minha opinião, e talvez seja a parte mais polêmica da nossa conversa, que é o presidente da República parar de ficar esticando a corda o tempo inteiro e atacando as instituições, né, democráticas. Eu nunca vi o Supremo ser tão atacado como é hoje. E assim, o Supremo não nasceu para ser popular. Quando eu vi um motorista de Uber, alguém fala, eu tenho pavor do Supremo. Eu falei, cara, que bom que você tem pavor do Supremo. Porque o Supremo não existe para poder te agradar, seu amigo, não. É o tribunal contra-majoritário. Então, acho que a gente precisa também, a nível nacional, pode criticar, eu critico a decisão do Supremo. Agora, criticar a decisão do Supremo não é dizer que tem que fechar o Supremo. Não é dizer que tem que fechar o Congresso. Entendeu? Falta da conversa. Sim. E é um perfil muito hoje do Bolsonaro, né? Que é o chefe do Poder Executivo. O Bolsonaro ele tem esse perfil de ficar ali espisunhando, enfim, tá esticando a corda para ver até que ponto vai. Aí agora, se envolvendo nessa polêmica com a questão do Daniel Silveira, que teve o seu exagero de pena, mas aí ele chega no dia antes do trânsito em julgado, ele vai lá e dá o perdão da pena, né? A graça lá. Então são coisas que eu acho que precisam acabar, cara. Tá assim, aí você vê, será que vai acabar? Aí você tem agora um segundo turno, Bolsonaro e Lula. Que lá esquece, não tem terceira via. Eu vou votar na minha terceira via lá no primeiro turno por desencargo de consciência, mas eu sei que não vai haver terceira via. Aí você fica assim, fala, cara, entendeu? Assim, muito difícil, sinceramente. Acho que são esses 3 pontos. Fiscalização das universidades, investimento em estrutura dos tribunais para tornar o processo mais célere. E eu acho que a gente precisa voltar a ter uma independência e harmonia entre os poderes, cara. Precisa. Porque eu sinceramente, não aguento mais ver Supremo Tribunal sendo atacado. Né? E pra gente que entende de estrutura de Estado, isso dói de uma forma que talvez pro cara que nunca pensou na função do Supremo, não doa essa coisa. Assim, nessas horas, eu costumo dizer que nessas horas é muito bom você não ter conhecimento. Porque você fica meio que anestesiado, né? Você fica...
para esse tipo de coisa. Eu acho que é bem por aí, sinceramente. Esses 3 pontos que a gente precisa mudar. E você tem alguém que te inspira? Ah, vários. Ou no pessoal, Sim, profissional? sim. Existe um advogado chamado Nelson Williams, que é hoje o maior escritório civil da América Latina. O cara tá presente em várias capitais, assim, é um nível de sucesso absurdo em termos de financeiro e tal. O cara, a cada 3 anos, encomenda um jato da Embraer para ele. Ele entrega o dele e manda a Embraer fabricar um novo. Só para você ter uma noção do nível de poder aquisitivo e de sucesso financeiro na advocacia. Então, muita coisa que eu vejo, ele vira e mexe, responde minhas caixinhas de pergunta. Eu mando mensagem para ele, responde e tal, nos vídeos dele lá. E eu aprendo muito com ele, assim, em termos de sucesso. A gente tem pessoas que academicamente também nos inspiram muito. Porque, assim, fizeram, discutem hoje o direito em alto nível, né? Então, na advocacia, o Nelson Williams, eu tenho no marketing e no marketing digital, aí tem vários. Você tem a questão do próprio Ícaro de Carvalho, que é um cara que é muito transparente, um cara que descobriu um método de fazer marketing digital muito bom e tal. Deixa eu pensar mais quem. Tem um cara que, em produtividade, o Jerônimo Temel, que é um cara que eu consumo muito. E tem um monte. Tem, assim, meu pai, minha mãe, saca? Minha família em si, em termos de... Pô, meu pai é corretor há 36 anos, olha. Eu falo, eu brinco, hoje tá de cabeça branca e tal. Você vai ver uma placa M Silva aqui por dentro, é dele. Ele, cabeça branca, 36 anos de profissão, e tomou um processo na vida. E aí acabou que no final das contas eu assumi o processo quando me formei. E ele ganhou o processo. Ele tem clientes aqui, assim, os principais proprietários de imóveis da cidade são clientes dele. E, assim, e só fazem negócio com a assessoria dele. É um cara que eu me inspiro, porque, pô, 36 anos de profissão, você se manter como um bom corretor, você se manter ali no mercado, um cara que respeita muito os colegas dele, entendeu? Em termos de ética. Então, tem muita gente, cara, muito. E isso é uma vaidade aliás, isso é um problema, vou reformular, não ter pessoas em quem se inspirar é uma vaidade, ou não ter liberdade para falar disso abertamente, que o advogado carrega, né, cara? O advogado ele é um profissional muito vaidoso, por natureza. É aquela coisa do eu sou o profissional, eu sou o advogado. E na maioria das vezes ele se perde. Porque nessa vaidade, às vezes o cara não tem a humildade de ligar para um colega, pedir uma ajuda. Esses dias eu tô com um caso lá no escritório de uma notificação extrajudicial de uma empresa de Macaé que eu tive que fazer. E aí eu fui no CNPJ da empresa, eu vi que tinham 2 advogadas com 2 ações diferentes. Eu peguei o telefone e liguei. Tudo bem? Pô, sou colega de advocacia e tal. Pode trocar uma ideia sobre esse processo? Como é que você fez? Por que você não foi pro juizado, foi pra vara civil e tal? O que você acha? E, cara, é normal. É normal você fazer isso. É humildade, né? Mas Porque muita você quer gente o não melhor pro tem, seu cara. cliente, Mas né? muita gente não tem, vou te falar. O profissional da advocacia hoje, ele é um profissional que se não souber lidar bem com essa vaidade, ele não vai fazer mentoria, ele não vai, assim, não vai por mim, assim. E se você faz uma pergunta dessa pra ele, Sai e não tem ninguém. por essa falta de humildade, né, cara? Acho que isso é uma coisa, e me amarro, assim. Colegas na advocacia tem um monte aí que inspiram, né? A Ana Tereza Basílio, que é vice-presidente da OAB hoje, pô, ela é uma mulher dona dos maiores escritórios do Brasil. O negócio é tão, assim, ainda raro que ela contando a história, ela foi para um jantar com senadores, né, aqui do Rio, não lembro onde foi. Ela foi convidada como advogada e tal. E aí alguém foi e apresentou, essa é a Basílio, tal, do escritório Basílio Advogados. Ela, bacana, a senhora é a diretora lá? Sim, sou a diretora. Então Basílio é seu pai? Ela, não, Basílio sou eu. Porque ainda é um mercado que nos grandes escritórios ainda é dominado por homens, né? Tem uma mulher que chegou onde chegou. Então tem vários colegas aí que você olha e fala assim, pô, é um padrão que eu quero alcançar, entendeu? Você fica assim, vou chegar lá um dia. E o que você diria para essa galera estudante que tá na faculdade, que já tava no direito, ou quem tá namorando essa profissão? O que você diria para essa galera aí? O direito é um curso que pode mudar a sua vida se você souber se dedicar a ele, se você souber que você vai ter que renunciar por 5 anos e você vai ter que fazer a sua parte, né? Por mais que você vá para uma baita faculdade federal, uma UERJ da vida, que hoje é uma das referências no direito, a Faculdade Nacional de Direito do Rio, que é a faculdade da UFRJ, também é muito bem avaliada, você vai ter que buscar o seu conhecimento, você vai ter que estudar, você vai ter que construir seu raciocínio, vai ter que fazer seu estágio. É uma questão de autorresponsabilidade que não é fácil. Não é fácil. E a maior parte das pessoas não faz. Mas não faz mesmo, né?
Eu tiro isso pela minha questão. Segundo, é um curso que, se você tiver paciência, você vai ganhar dinheiro com a advocacia. Não precisa fazer concurso para ganhar dinheiro. Não precisa, você não tem. Os meus alunos de mentoria hoje, eles têm acesso ao nosso faturamento de 2018 até hoje. E tem gente que fala que não acredita. Fala assim, cara, não acredita. Fala assim, não acredito nisso. Porque tem aquela mentalidade que a advocacia é o que sobrou, né? Não passou em concurso, vou advogar. Isso, de novo. Isso não existe. E terceiro, cara, seja o melhor no que você faz. Assim, não seja mais um no mercado. Então, quer ir para o direito, tá estudando? Se você tá na faculdade já, 3 coisas. Não é momento de ganhar dinheiro, é momento de você ganhar experiência acadêmica e bagagem. Outra coisa, não é momento de você fazer amizade, o que não quer dizer que você não vai fazer networking. Estou falando de amizade que vai te levar para tomar cerveja no pós-faculdade. Não que você não possa fazer isso, mas é um momento que você tem que focar em você, na sua carreira, você tem que estudar, você tem que construir a sua vida. E assim, você tem 2 opções. Eu costumo dizer o seguinte, os números que eu tenho hoje, eles são fruto de 10 anos. A gente está em 2022, eu comecei a estudar em 2012. Por que a gente, talvez, em 4 anos, a gente tenha evoluído, que muitos colegas levaram 10 anos para evoluir? Porque a gente, durante 6 anos, a gente ficou construindo incessantemente esse resultado. Então, o Mastra, em 1 ano, já tinha 150 processos. Mentira, em 7. Porque a gente teve 6 anos de faculdade e esses 6 anos fazem parte da minha construção. Então, você estuda. A Roberta teve aqui esses dias, né? A Roberta tem uma história também muito, muito bacana. Era uma outra aluna também que se esforçava, estudava, fazia parte dela. E você vê que essas pessoas que tiveram essa mentalidade na faculdade, hoje estão aí. A Roberta tem resultados expressivos na advocacia. Tá fazendo o mestrado dela, enfim. Tá tocando a vida dela. E você começa a ver, pô, o sucesso não tem fórmula de bolo pro sucesso. Não existe. Mas quando você para analisar pessoas que, na sua opinião, na sua ponto de vista, sejam bem-sucedidas, você percebe que elas têm algumas características em comum. Foco, persistência, resiliência, a questão de você saber renunciar, de você ter disciplina, que é muito melhor do que ter motivação. Então, tudo isso que as pessoas... muito papo de coach, muito... Cara, eu vou te falar que muita frase de que coach diz, eu apliquei na minha vida sem saber que era frase de coach, e eu sei que isso funciona porque foi o que aconteceu comigo. Tem uma frase daquele cara do T. Harvey, alguma coisa, que esqueci o nome dele agora, acho que é Harvey Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária, né? O autor daquele livro famosíssimo. Ele fala o seguinte, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação gera resultado. E é isso. Se você cuida do que você pensa, você sente, você faz, tem resultado. Então é basicamente isso. E pro advogado, o cara que já tá advogando, falaria, olha, meu irmão, faz teu marketing, estuda, não desiste da advocacia, e só segue essa tríade. O marketing primeiro, para você arrumar a sua casa, o marketing digital, para você saber como é que você se posiciona, e o marketing jurídico, né, no final. Acho que essa é a tríade, não dá para você pular essas etapas, entendeu? E, João, pra gente fechar, para você, qual seria a importância do advogado na sociedade? Essencial, sim. O advogado é essencial à justiça, né? A função é essencial à administração da justiça. Sem advogado não há acesso ao judiciário. Você sabe por quê? Existe uma cultura na advocacia, uma filosofia, na verdade, que é o seguinte: a advocacia fala em favor de quem não pode se defender, não tem voz. Por quê? O juizado especial é uma coisa recente, de 99, a lei que criou as pequenas causas, que você não precisa de advogado. Então, até a existência dessa lei das pequenas causas, dos juizados especiais cíveis, você precisava de um advogado para o judiciário. Então, sem advogado, você não vai à justiça. Então, você não tem voz para falar. Então, a advocacia ela é essencial. Me causa muita... Como é que eu vou te dizer? Me impacta muito ver até próprios colegas advogados falando contra a OAB, por exemplo, cara. Assim, de falar, porque... E são muito daquelas pessoas que são radicalmente políticas, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E você fala assim, cara, não faz isso não. Assim, se você que costuma dizer que advogado defende bandido, você está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma que o bandido não tem que ter defesa, a minha propriedade não tem que ser respeitada, meu direito à vida não tem que ser respeitado, meu direito à saúde não tem que ser respeitado, porque tudo está escrito dentro de uma Constituição e essa Constituição é única, cara. As pessoas não têm noção disso. Você vai lembrar de um episódio? Você lembra quando o Lula foi conduzido coercitivamente? Lembra desse episódio lá atrás? Quando pegaram o Lula no apartamento dele e levaram para o aeroporto. Aquilo ali foi uma das maiores aberrações jurídicas da história. Por quê? Porque condução coercitiva é um instrumento que serve para você obrigar pessoas que tenham sido voluntariamente amadas e que não
que tenham sido chamados a comparecer voluntariamente e que não compareceram. E nunca aconteceu isso no caso dele. E pra gente que é advogado, eu não tô falando do Lula, tá? É porque foi o exemplo histórico. Assim. Se fosse o Bolsonaro, eu falaria a mesma coisa. E aí, todo mundo, Zé... E 6 meses depois, o Silas Malafaia foi conduzido coercitivamente também, sem ter sido previamente intimado. E sabe o que ele fez? O que eu quero dizer com isso tudo? Eu não tô comparando as duas pessoas, sim. tá? É que o mesmo cara que comemorou a violação de um direito de uma pessoa que estava perto dele, quando teve o seu direito violado na mesma situação, foi berrar na mídia. Então é muito perigoso, cara. Cuidado com isso. Você ficar mitigando a Constituição. Hoje o Estado, ele tem limites porque a gente tem a Constituição como está escrito em 88. Não dá... a Constituição é lixo. Vive sempre, você vê. Né? Não sei o que, se teu dinheiro tá lá na poupança, lá nos teus aplicativos, porque o Estado não confisca, é porque tá lá, que ele não pode fazer. Se hoje o Estado não pode confiscar os seus bens como forma de tributo, é porque tá na Constituição. Então, assim, vamos ter muito cuidado com isso, cara. Tem que ter muito cuidado. Muito, sim. Cuidado para você não mitigar aquele meme do cara que tá cortando árvore sentado no galho, né? E tá cortando o galho. É exatamente isso, entendeu? João, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais? Então, a gente tem uma rede social no Instagram que se chama alvesmastra.adv. Alvesmastra.adv, Alves com S. O Facebook tem o meu perfil, que eu tô tentando migrar pra página, mas é difícil manter página no Facebook, né? E você pode me adicionar lá que é João Marcelo Mastra. Eu acho que eu talvez esteja perto de 5 mil amigos, eu tenho que ficar desfazendo amizade com página de empresa, por exemplo, para poder botar o pessoal lá, mas você pode adicionar. E o nosso canal no YouTube, mais para quem é aprovado no concurso, quem já é servidor, em que a gente fala muito ali sobre esses direitos e tal, grava vídeo, bota lá, que é João Marcelo Mastra Advogado. Ainda não tem aquela barra ainda, porque tem que ter algumas coisas lá que eu não alcancei. Então, essas redes sociais todas você encontra a gente, entendeu? E é isso. Já acabou? João, queria te agradecer mais uma vez, tá? Esse bate-papo esclarecedor de conhecer esse outro nicho, né, do direito que eu praticamente não conhecia e que é muito interessante, né? Então, só te agradecer e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, assim, eu me amarro nisso aqui, é uma bela iniciativa que você tem. Pô, tua estrutura é fantástica, parabéns, mesmo, sim. Um negócio de doido. Eu tava olhando depois os stories, eu imaginei que vocês usassem esse tipo de corte e tal, fiquei olhando os bastidores. Muito boa. E, cara, o podcast hoje, ele representa uma coisa que a sociedade perdeu, né? A questão de você conseguir dialogar com as pessoas e sem ter aquela coisa, né? De... Não, e sem julgar. Sem julgar e sem você ter aquela raiva, aquela coisa, assim. Os grandes podcasts hoje, e aquele que a gente conhece, eu não vou falar o nome, que foi pioneiro nisso, você vê que une os dois extremos. Né? Ele vai no empresariado, volta, e vai na esquerda, na direita, e vem no centro. Esse é o nosso objetivo também, né? É muito bom, cara, assim. Muito bom. Eu vou, inclusive, ver depois o do Paulo Melo. Já foi pro ar, não? Não, na verdade, o dele, ele teve um problema no processo dele, no dia que ele ia vir pra cá. É mesmo? Chamaram ele às pressas, aí ele teve que ir lá resolver e tal. Mas aí ele tá remarcando na agenda dele, mas vai vir, se Deus quiser. Não, muito bom, cara. Tô super ansiosa, né, pra ver como é que vai ser. Eu até vi a questão lá na caixinha de perguntas que você abriu, eu ia fazer uma pergunta, falei, não, deixa quieto. Mas é um cara que tem que ser ouvido, né, assim, porque foi massacrado pela mídia e não teve direito de voz. De voz, isso aí. É uma oportunidade para ele se defender. Entendeu? Então, João, obrigada, tá? Obrigado a você. Pessoal, finalizando, tivemos aqui com o advogado João Marcelo Mastra, num bate-papo muito legal. Um beijo e até a próxima.